O Museu Nacional de Belas Artes está apresentando aquarelas do século XVIII e XIX. O Carlos Martins é o curador de exposições temporárias aqui do museu e vai nos falar um pouco a respeito dessa mostra. Carlos, o que consiste basicamente na técnica da aquarela? A aquarela é uma técnica muito simples, muito direta, que é o pigmento puro aglutinado por goma arábica. E ela é dissolvida na água para a utilização do pigmento. Isso dá camada muito transparente com a presença sempre do papel como suporte. Então a aquarela é uma técnica que a pessoa faz a aguada direto, dando a cor, o pigmento, e qualquer marca sobre o papel fica registrada. A intensidade e a profundidade, a dramaticidade da aquarela é dada pela sobreposição dessas diversas camadas que são dadas. E a ascensão da aquarela se deu no século XVIII e XIX? Foi, a aquarela já existia como técnica, né, pictórica, mas a verdadeira função dela enquanto linguagem foi, de fato, a partir do século XVIII, na virada do XVIII para o XIX. E a aquarela de paisagem da Inglaterra foi uma presença e uma importância marcante para esse ponto de transformação dela enquanto registro, enquanto utilização mais generalizada para uma linguagem de arte. Bom, mas aí a linguagem de arte se deu mais no século XIX, né, Carlos? Ela, enquanto documentação, como é que funciona? Bom, isso é interessante dizer que a aquarela, o aquarelista, por exemplo, inglês, que a gente já visitando uma exposição de aquarelas inglesas, eles eram artistas que saíam da escola, da Academia Real, e eram convidados por aristocratas britânicos para fazerem parte da comitiva do Grand Tour, que era chamado. Esses aristocratas viajavam para a França, para a Itália, se mais ricos ainda, viajavam até a Grécia, até o Oriente, e levavam sempre na comitiva uma pessoa que era o aquarelista. Então, a função era de registrar a paisagem, de documentar todo o percurso por onde passava essa caravana. E quando voltavam para a Inglaterra, muitas vezes essas aquarelas eram transformadas em pinturas. Existe, do próprio Turner, por exemplo, uma série de cadernos de anotação que são verdadeiras preciosidades, são aquarelinhas pequenas de 10 por 15 centímetros, em que ele registrava percurso quase que dia a dia da viagem que ele fazia parte. Isso era final do século XVIII. Aí no século XIX ela começou a ficar mais solta. Pois é, os próprios aquarelistas ingleses, no processo, né, de utilização da aquarela, foram sentindo a liberdade que propiciava o próprio meio. Então, do simples documento da paisagem, da viagem, eles passaram a utilizar a linguagem, né, a técnica, mas por uma nova linguagem pictórica. Quer dizer, mesmo depois, a gente comparando, como eu já falei, do Turner, as aquarelas e a anotação dele com as pinturas do mesmo ambiente, da mesma paisagem, são completamente diferentes as duas peças, por conta das linguagens serem autônomas, uma diferente da outra. Carlos, de que consiste o pictórico e o pitoresco? Isso é uma pergunta assim, tricky, que fala em inglês, por conta de pitoresco em português ter um sentido meio pejorativo hoje. E, no entanto, pitoresco é exatamente aquilo que se deve pintar, entendeu? Mas o que seriam cenas de interesse maior, coisas assim fora do cotidiano, enfim, algum assunto, algum elemento da paisagem que chame a atenção do viajante, do artista que vai pintar aquela paisagem. Isso é o pitoresco. O pictórico é a mesma coisa, mas num sentido menos pejorativo, por conta de que esse assunto vulgar, esse assunto comum da paisagem do cotidiano, foi, com o tempo, deteriorando pelo uso, caixa de bombom, ilustração de folhinha, quer dizer, foi uma coisa de gosto duvidoso, quer dizer, a utilização foi para gosto duvidoso. E esse é o pitoresco, vamos dizer. O pictórico, não, continua tendo um conceito mais próprio para arte e não para arte aplicada.
Como é que está a programação do Museu de Belas Artes em relação às exposições temporárias, Carlos? Bom, o museu tem recebido sempre exposições assim, de bastante interesse. Essa, por exemplo, já estava programada antes da minha vinda para cá, mesmo, foi recente praticamente. Agora, um grande projeto que está para chegar é a respeito de arte italiana. Não só arte contemporânea, mas tem uma parte de século XVII, XVIII. Isso aqui para o museu vai ser um grande evento organizado pela Embaixada da Itália, que vai também ter exposições no Paço Imperial, no Museu Histórico Nacional, vai ter música, ópera, enfim, vai ser um grande evento assim, interdisciplinar, com várias atividades. No museu, propriamente, tem uma série de exposições que a gente está fazendo, programando já para 90, à medida que o calendário de 89 está praticamente comprometido, mas tentando determinar exposições de caráter didático e abrangente, pegando artistas plásticos brasileiros que tenham uma contribuição efetiva no panorama da história da arte do Brasil e entrando em contato com as determinadas embaixadas e consulados para fazer uma seleção dessas exposições temporárias que visitam o museu. Bom, muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço e que todos aproveitem muito. Bom, e essa mostra vai até que dia nós já íamos nos esquecendo, hein? A mostra fica aberta até dia 10 de abril, agora. Muito obrigada. O Museu de Belas Artes fica na Avenida Rio Branco, 199, na Cinelândia, oposto ao Teatro Municipal. É bem fácil de achar. Fácil, olha, vale a pena ser vista, está muito bonita. Boa noite.